Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, turminha, espero que vocês estejam acompanhando as nossas aulas, certo? E principalmente se dedicando aos estudos, certo? Como primeira dica, olha só, caderno, lápis, caneta, borracha para você fazer as devidas anotações, show? E sempre que for possível, né, você observando aqui o nosso vídeo, aquele gráfico, aquela tabela, aquela figura, aquela questão que chamar a sua atenção, você vai printar a tela, ok? E passar essas informações para o seu caderno para você poder desenvolver os seus estudos. Show de bola? Bom, turminha, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, ok? Os cálculos estequiométricos, também conhecido como cálculos químicos, certo? A estequiometria, ela vai indicar a proporcionalidade de uma reação. Os reagentes, eles vão interagir de forma proporcional, ou então de forma estequiométrica, certo? E aqui na estequiometria, a gente precisa daqueles conhecimentos prévios, como massa atômica, a massa molecular, que vai ser o somatório dos átomos, que vão compor a molécula. A ideia da massa molar, e massa molar vem de mol, tudo bem? O mol, aí eu vou para aquele número, 6 vezes 10 elevado a 23, a constante de Avogadro. Enquanto nós temos 6 vezes 10 elevado a 23 entidades, átomos, moléculas, íons, nós vamos ter o mol, portanto, a massa molar, ok? E se a substância estiver no estado gasoso, nós vamos ter o volume molar. E o volume molar, nas CNTP, nas condições normais de temperatura e pressão, esse volume equivale a 22,4 litros. Show de bola? Então, utilizando todas essas informações, nós vamos trabalhar a estequiometria de uma reação. Na nossa aula, nós vamos trabalhar um caso particular desse cálculo estequiométrico. Que caso particular é esse? Quando há participação do ar, ok, do ar atmosférico, nas reações químicas. Porque em algumas situações podemos ter uma queima ao ar livre. E aí o que acontece? Nós sabemos que para haver queima é preciso do gás oxigênio. E o gás oxigênio está presente justamente no ar atmosférico. Só que nós sabemos, e nós vamos também comentar, que o ar atmosférico não é uma substância pura, é uma mistura. Então, nós temos que levar em consideração, certo, aquela porcentagem de oxigênio que está presente no ar atmosférico. Então, nós vamos tratar desse tema agora no nosso vídeo. Vamos iniciar? Olha só. O ar seco e puro, ok, é uma mistura gasosa que contém 78,02% de nitrogênio, 20,99% de oxigênio, 0,94% de argônio em volume, ok? Claro que nós podemos arredondar para 78%, para 21% e aproximadamente 1% para o argônio, certo? Só que além desses gases, como está escrito, nós vamos ter outros componentes presentes no ar atmosférico, né? Outros gases nobres. Também vai estar presente no ar atmosférico o vapor d'água, aquela umidade do ar, certo? E algumas impurezas, como o monóxido de carbono, né? Alguns derivados do enxofre, o SO2, o SO3, certo? Então, para efeito de cálculo, turma, a gente vai considerar que o ar terá uma porcentagem, né, de aproximadamente 21% de gás oxigênio, O2, e 79% de gás nitrogênio, o N2, certo? Juntamente com os outros gases em volume. Show? Note que a proporção 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio, 100% que seria o ar atmosférico, ele pode ser simplificado para 1 para 4 para 5, certo? Então, 1 para 4 para 5 seria o quê? Seria a
proporção ou a proporcionalidade desses gases perante, né, em frente ao ar atmosférico, né? Essa proporção ela vai facilitar, né, de forma extraordinária, né, os cálculos, porque as contas seriam bem mais complicadas se a gente trabalhar com 20,99%, certo? Então, essa aproximação para 21%. Show de bola? Dos componentes do ar, somente o oxigênio ele costuma participar das reações, provocando a combustão. Combustão, sinônimo de queima, né? Ou então, ustulações. O que é isso, né? São as oxidações dos sulfetos metálicos. É a reação do oxigênio com o enxofre, certo? E outras oxidações de forma geral. Então, o que eu quero dizer para você? Falando do ar atmosférico, né, o principal componente para uma reação química é justamente o gás oxigênio, certo? Porque o gás nitrogênio e outros componentes, eles são considerados inertes, ou seja, eles não vão participar, vão compor a reação, mas efetivamente eles não vão interagir com os reagentes, certo? Vamos trabalhar um exemplo, para poder ficar bem mais claro essa situação do ar atmosférico, tá bom? Um volume de 56 litros de metano, conhecido como CH4, são completamente queimados no ar, produzindo gás carbônico e água. Supondo todas as substâncias no estado gasoso e nas mesmas condições de pressão e temperatura, todos os componentes, tanto os reagentes quanto os produtos formados, né? E lembrando que a composição volumétrica do ar, 20% de oxigênio, 80% de nitrogênio, nós temos duas perguntas, ó. Qual o volume de ar necessário à combustão? E qual o volume total dos gases no final da reação? Show de bola? Lembrando que nessa situação a gente tem que levar em consideração a porcentagem do oxigênio. Então vamos à resolução, turminha. Olha só. Tratando-se de um cálculo estequiométrico, certo? Cálculo de proporcionalidade entre volumes gasosos nas mesmas condições de temperatura e pressão. E por que a gente destaca nas mesmas condições de temperatura e pressão? Porque nós vamos ter volumes iguais. Show? A resolução ela vai ser feita da seguinte forma. Primeiro a gente precisa montar a equação, certo? Sempre no cálculo estequiométrico a gente precisa montar a equação. E toda vez que a gente montar a equação, nós devemos fazer o balanceamento dela. Porque feito o balanceamento, nós vamos conhecer a proporcionalidade da reação. Então, a questão, ela nos fala que nós vamos queimar o gás metano. Então, eu vou ter o metano, CH4, ele vai reagir com o gás oxigênio. E vai produzir, olha só, o gás carbônico e o vapor d'água. Toda queima, né, de compostos orgânicos gera gás carbônico e água. Então, a questão falou de 56 litros, a queima de 56 litros do metano, nas mesmas condições de temperatura e pressão. Então, eu vou ter 56 litros do metano, vai reagir com o dobro do volume para o gás oxigênio, certo? 2 vezes 56. Vai produzir os mesmos 56 litros do gás carbônico, certo? E o dobro do volume para a água. No entanto, vai haver uma sobra do gás nitrogênio. O gás nitrogênio, o N2, ele está presente no ar atmosférico. Ele não faz parte da reação, mas ele está presente no ar atmosférico, certo? Então, resolvendo a primeira parte da questão, o cálculo do volume do ar necessário à combustão. Quanto de ar realmente é necessário? Olha só, o volume de oxigênio, nós sabemos, por meio da reação balanceada, nós vamos precisar do dobro dos 56 litros iniciais do metano. Então, 2 vezes 56, turma, 112 litros, certo? Então, o volume de ar será de, olha só, 20%
é a porcentagem de oxigênio presente no ar, ou seja, 20% de 100% do ar atmosférico. Beleza? 112 litros, certo? Que vai corresponder justamente aos 20% de oxigênio, vai interagir, né? Vai precisar, na verdade, de X litros do ar atmosférico. Lembrando que a estequiometria a gente vai resolver sempre por regra de 3. Então, montamos aqui a regra de 3, ok? Meios pelo extremo. Vamos isolar o x. Quem vai ser o x? Ó? 112 vezes 100 dividido por 20. Ok, turminha? Aqui eu posso simplificar a reação, olha só. A fração. 20 dividido por 20 dá 1, 100 dividido por 20 dá 5. Então, 112 vezes 5, 560 litros de ar atmosférico. Ok? Então, para ter aqueles 112 litros de oxigênio que realmente vão reagir, certo? Na reação, são necessários 560 litros do ar atmosférico. Tudo bem? Olha só o que eu escrevi. Veja que, em última análise, esse cálculo corresponde a multiplicar o volume do oxigênio por 5, de acordo com a proporção, né, que nós trabalhamos. Ó, 1 de oxigênio para 4 de nitrogênio para 5 do ar atmosférico. Show de bola? Bom, a segunda parte do cálculo, ó, cálculo do volume total dos gases no final da reação. Porque, olha só, a reação produziu gases. Então, qual o volume total? Vamos somar os volumes de todos os componentes gasosos. Pela equação, né, que nós trabalhamos, certo? Nós vamos ter 56 litros do CO2, do gás carbônico, e 2 vezes 56, ou seja, 112 litros de vapor d'água. Então, esses volumes nós já conhecemos. Só que falta ainda o volume de gás nitrogênio, certo? Então, existe uma sobra de gás nitrogênio, né? Que existe no ar inicial, ok? E que não vai reagir com o metano, não vai reagir também com o oxigênio. Então, 100% do ar atmosférico, ok? Qual é a porcentagem de nitrogênio? 80%, tudo bem? 560 litros de ar, né? E esse valor veio da questão do item anterior, tudo bem? 560 litros de ar vai corresponder a X litros de nitrogênio, tudo bem? X litros de nitrogênio. Então, novamente, uma regra de 3, meios pelo extremo, isolando x, 560 vezes 80 dividido por 100. Nós podemos simplificar, por exemplo, cortar o zero de cima com o zero de baixo, tudo bem? Vai ficar 56 vezes 8, 448 litros do gás nitrogênio. Bom, sabendo isso, basta apenas agora a gente somar os volumes do gás carbônico, 56 litros, com o do vapor d'água, 112 litros, com o volume de gás de nitrogênio, né? Com aquela sobra inicial, né? Que não reagiu. Então, qual vai ser o resultado, turminha? Somando esses valores, nós vamos ter 616 litros. Então, esse vai ser o volume, né, total dos gases ao final da reação. Lembrando que uma parte é do nitrogênio que não reagiu e a outra parte são os gases formados da reação. Show? Vamos trabalhar uma questão. Olha só. Uma massa de 12 gramas de pirita, aqui nós temos a fórmula, né, o FeS2, sofre ustulação, né, é a reação do enxofre com o oxigênio. É o que significa esse termo. Com a quantidade estequiométrica de oxigênio, de O2, fornecida pelo ar, segundo a equação. Então, nós temos aqui a equação. A pirita reagindo com o oxigênio, lembrando, esse processo chamamos de ustulação, e vai produzir o óxido de ferro mais o dióxido de enxofre. Né? A questão ela já nos dá a equação e a equação devidamente balanceada. Show? Bom, a pergunta, qual o volume gasoso final
medido nas condições normais de pressão e temperatura, a famosa CNTP. Condições normais de temperatura e pressão, temperatura, um valor de 0 graus Celsius, e a pressão de 1 atm. Né? Nós temos algumas informações necessárias. Ó. A composição volumétrica do ar, 20% do oxigênio, 80% do nitrogênio. Vamos ter que levar em consideração essa porcentagem. E uma outra observação. Lembre-se que o Fe2O3, né, o óxido de ferro, ele é sólido. Show? Sólido. Então, nada tendo a ver com o volume gasoso final pedido. Então, a gente vai desconsiderar, nós não vamos levar em conta, ok? Nesse cálculo, o óxido de ferro. Por quê? Porque justamente ele é um sólido. Show? Então, vamos à resolução. Então, nós temos aqui algumas informações, alguns dados, as massas molares dos componentes do enxofre, do ferro, do sulfeto de ferro, que é a pirita, certo? Então, nós temos aqui as informações. Se você quiser printar a tela, printa 1, 2, 3, show? E também nós vamos iniciar fazendo o cálculo do N. O que é o N? É o número de mols, certo? A quantidade de matéria. Então, nós vamos calcular aqui, inicialmente, o número de mols da pirita. Né? Quanto de mols realmente está reagindo nessa reação. Tá certo? Bom, 12 gramas, que é a quantidade de pirita, dividido pela massa molar da pirita, que no caso vale 120. Então, 12 dividido por 120, eu vou ter um resultado igual a 0,1 mol. Então, 0,1 mol é o que realmente vai reagir. É a quantidade de mol presente naqueles 12 gramas de pirita, certo? Olhando agora a reação, olhando a estequiometria da reação, o que a reação nos diz? Ó, a pirita nós temos 4 mols, certo? Devido ao seu coeficiente 4. Ele vai estar reagindo com 11 mols do oxigênio, certo? E vai estar produzindo, olha só, 8 mols do gás, do SO2, do dióxido de enxofre. Tudo bem? 0,1 mol, que é a quantidade de pirita, vai reagir com X mols de oxigênio. Esse X vale o quê? Vale 0,275, certo? Então, 0,1 mol de pirita reage com 0,275 mol de oxigênio. Aqui é uma regra de 3. Também montamos uma segunda regra de 3 entre a pirita e o dióxido de enxofre, certo? 4 mols está para 8 mols, 0,1 vai estar para Y. Quanto vale esse Y? 0,2. Com base nesses valores, olha só, a pirita só vai reagir com o oxigênio do ar. Com isso, sobrará certa quantidade de nitrogênio. Show? Então, podemos calcular essa quantidade da seguinte forma. 20% de oxigênio corresponde a esse 0,275, que nós encontramos inicialmente. 80% vai corresponder a uma quantidade N de nitrogênio. Esse valor N vale 1,1 mol. Então, com base nisso, olha só, o volume final da mistura será o somatório do volume do SO2 com o volume do nitrogênio, que o nitrogênio sabemos que ele não reage, certo? Ele não reage. Então, se a gente somar a quantidade de mols dos dois componentes, do nitrogênio, encontramos 1,1. E do SO2, 0,2, que veio desse cálculo aqui anterior, turminha, ó. 0,2 do SO2. Então, nós vamos ter um volume de 1,3 mol. Como essa reação está acontecendo na CNTP, esse 1,3 eu vou multiplicar pelo volume molar, 22,4 litros. Então, 22,4 vezes 1,3, bingo, 29,12 litros, certo? Então, esse aqui vai ser o volume final, né, dos gases após a reação. Que aí nós levamos em consideração o volume do gás carbônico mais o volume do gás nitrogênio que sobrou, né? Na verdade, que não reagiu. Beleza, turma?
essa foi a nossa aula, ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui, turminha. Forte abraço. Valeu!